noite, galera do bem. Hoje é sábado, o dia é 11, o mês é janeiro e o ano 2020. E aqui estamos nós, iniciando mais um capítulo desse estudo sobre o livro do Êxodo. No capítulo 13, Deus pede a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que fez o Senhor por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-las a vocês, como jurou a vocês e a seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos de todos os seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significa isto? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Obviamente ficou claro no texto bíblico que o primogênito nascido, enfim, o filho dos hebreus não deveria ser morto, né? Até porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Isso foi determinado na noite em que saíram do Egito. Vocês se lembram do último vídeo da quinta? Cerca de 2 milhões de pessoas saíram e foram conduzidos por Moisés pelo deserto. Vamos continuando. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra,
talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo, nem a coluna de fogo de noite. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 14: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Muito bem. Deus se apresentou a Moisés, Deus enviou Moisés ao Egito, Deus se fez conhecer ao povo do Egito e mais especialmente ao povo hebreu, porque os antepassados já tinham morrido e agora o povo já estava vivendo sem lei e não conheciam a Deus. Deus mandou as 10 pragas sobre o Egito para afrontar os deuses egípcios e também para mostrar o seu poder para os hebreus.
Com mão forte, Deus liberta o povo do cativeiro. O povo está caminhando no deserto, uma viagem que para 2 milhões de pessoas, contando crianças, contando idosos, contando todo o rebanho de gados que levaram, esta viagem deveria durar cerca de 40 dias. Como eu disse no vídeo anterior, vocês lembram que os irmãos de José foram 2 vezes ao Egito comprar comida nos 7 anos de fome, né? E depois a família toda desceu ao Egito e entraram no Egito Jacó, seus filhos, os filhos de seus filhos, num total de 70 almas. 70 pessoas, considerando José, que já havia sido levado ao Egito antes como escravo. O tempo passou e agora as 70 pessoas se transformaram numa multidão de 2 milhões de pessoas. Deus trata com o povo e lhes promete liberdade. Deus lhes promete levá-los de volta para a terra de Canaã, onde morava Jacó, antes da fome que devastou toda a terra. Agora, o povo está diante do seu primeiro problema. Vocês viram no texto bíblico, o verso 8 do capítulo 14 diz assim: os israelitas marchavam triunfantemente. Agora eles têm o primeiro problema para enfrentar. Eles olham para trás, vem Faraó e todo o seu exército. Eles olham para frente, tem o mar. E eles não têm como fugir. Então, já começa aqui a reclamação. Por que você não deixou a gente lá? Lá não tinha túmulo para a gente? Lá não tinha... A gente estava satisfeito, a gente estava conformado em ser escravo, eternamente. Não foram suficientes as 10 pragas para que Deus se apresentasse ao povo. Porque o povo tinha um coração duro e obstinado. Nós veremos nos próximos vídeos que o povo, que deveria andar cerca de 40 dias para chegar à terra de Canaã, acabou andando no deserto pela dureza de seus corações durante 40 anos. A caminhada no deserto, ela pode ser, as narrativas dessa caminhada no deserto, elas podem ser divididas em 6 unidades. Primeiro, água amarga, falta de água para beber. Segundo, o maná e as codornizes, necessidade de comida. Terceiro, água da rocha, novamente, a dificuldade da falta d'água. Quarto, guerra contra Amaleque, conflitos com outros povos. Quinto, encontro de Jetro com Moisés. O sogro de Moisés, sua esposa e seus 2 filhos vão ao encontro de Moisés no Egito. E sexto, descentralização do poder, nova organização do povo. Moisés era o único líder sobre o povo. Então nós veremos isso nos próximos vídeos, mas antes disso, nós teremos a passagem pelo Mar Vermelho. Tá? Mas a passagem pelo Mar Vermelho nós faremos num próximo vídeo.
Na terça-feira, nós estaremos falando sobre esse livramento e a palavra que Deus disse aqui a Moisés. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Ok? Como eu disse, como eu digo sempre, eu não tenho pressa. Eu quero falar de modo calmo, sereno, tranquilo e transparente, de modo que não fiquem dúvidas. Mas se eventualmente ficarem dúvidas, rodapé, tem ali comentários. Escreva, faça seu comentário, coloque sua dúvida, interaja comigo e eu responderei a você. Eu farei um outro vídeo, caso seja necessário, porque eu estou aqui fazendo este trabalho para vocês. Eu já conheço a Bíblia o suficiente, até porque são 36 anos estudando a Bíblia. Eu disse estudando e não lendo, tá? E eu senti no coração de passar um pouco dessa graça que Deus me concedeu a vocês. E eu espero sinceramente que vocês estejam gostando. Mas eu não quero ser unanimidade. Se você não concordar, eu não sou o Senhor da razão. Eu quero falar de vida, de Bíblia. Eu estou falando da Bíblia, não estou falando do Silvio, do conhecimento do Silvio. Jamais. Mas, caso vocês não concordem com alguma colocação, comentários, perguntas respeitosas serão prontamente respondidos, porque vocês merecem. E este, digamos assim, sacrifício que estou fazendo, eu sei que no tempo oportuno será recompensado. Eu só quero alcançar corações. Então ficamos assim, terça-feira tem mais e vamos continuando. Se Jesus não voltar, nós vamos estudar a Bíblia toda. Ok? Combinados? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.